uma honra para a gente estar aqui mais uma vez. Como o professor Luiz Roberto já mencionou, eu me chamo Mirislene Vasconcelos, sou bibliotecária aqui do NUTEDES. Eu sou a Josiele, também bibliotecária aqui do NUTEDES. E vamos iniciar mais essa palestra. Nós vamos falar sobre a utilização do sistema de referenciamento Zotero para auxílio na gestão de conteúdos. E aí, quando a gente pensa em sistemas de referenciamento e gestão de referências, surgem aí 3 perguntinhas. Quem sabe fazer? Como fazer? E como organizar? Bom, muitas pessoas sentem dificuldades, principalmente os acadêmicos. Principalmente as pessoas que estão fazendo monografia, que no final, geralmente é no final do semestre, geralmente não é no final do semestre, e aí eles se deparam com normas que eles têm que utilizar, sejam elas ABNT, Vancouver ou outras, e não sabem utilizar e muitas vezes não sabem a quem recorrer. E foi pensando nisso que surgiram pessoas fazendo alguns sistemas de referenciamento para poder agilizar e amenizar essa dificuldade. O que é um gestor de referências bibliográficas? Ele é um programa que permite aos usuários criar, manter, organizar e moldar bibliografias ou referências utilizadas durante um processo de investigação. Esse processo de investigação, ele geralmente ocorre, como a Lene já falou, na parte de finalização dos trabalhos acadêmicos, sejam eles monografias, TCCs, teses e dissertações, bem como os artigos científicos, que hoje em dia vem abrindo espaço para muitas pesquisas serem divulgadas. E aí eles são usados principalmente por pesquisadores e estudantes. São pessoas que estão geralmente fazendo, como a Josiele acabou de mencionar, estão sempre fazendo artigos, fazendo pesquisa e precisam desses sistemas para poder agilizar. Bom, nós trouxemos aqui, na verdade, nós vamos falar do Zotero, mas existe aqui alguns exemplos de alguns sistemas. Nós trouxemos aqui 2 tabelas para mostrar esses sistemas. Alguns são frees, outros são privados, vocês precisam pagar para poder manter. E os frees, dentre os frees, alguns têm outra característica que é bem relevante, que atende bem aos princípios da liberdade de acesso, que são os softwares colaborativos, como é o caso do Zotero. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre o Zotero. O que é o Zotero? Ele é uma extensão livre, desenvolvido pelo Centro de História e Novas Mídias da Universidade George Mason, para o navegador Firefox, que permite coletar, gerenciar e citar a pesquisa de todos os tipos de catálogos de biblioteca ou sites visitados na internet. Além disso, você mesmo pode estar inserindo suas referências, seus trabalhos no sistema para que facilite a sua pesquisa. E o Zotero ele possui várias versões, Ele chegou mais ou menos no Brasil por volta de 2009 a 2010, mas ele foi desenvolvido em 2006. E aí ele teve a sua primeira versão, que foi o Zotero 1.0, que ele ficou sendo apenas um complemento do Firefox. Depois ele foi melhorado, aperfeiçoado e surgiu aí o Zotero 2.0, que já permitia importar metadados. Depois passou a ter o Zotero independente, que era aquele que não precisava mais você estar só no Mozilla para poder acessar ele. Você poderia baixar esse sistema só no seu computador, não necessitando somente da internet. Poderia montar a sua própria biblioteca no seu computador. E chegamos até agora, na última versão, que é o Zotero 3.0, que ele foi inaugurado agora em janeiro de 2012, que ele acoplou todas as outras funções anteriores, que é importar metadados, e
possibilita você também, além de importar metadados, que ajuda para poder fazer as suas referências, você pode também guardar os PDFs. Digamos que você tenha um PDF de uma revista, você quer guardar o documento por inteiro, você tem como guardar esse PDF, ou então um vídeo, ou então apenas uma imagem de um site. Além disso, além dessas todas essas funcionalidades já citadas, uma que foi agregada foi a questão do compartilhamento de grupos, da criação de grupos e o compartilhamento de dados. Um pesquisador tem um orientando e eles precisa compartilhar algumas referências. Antes, ele mandava só os textos e hoje em dia não. Ele, com o Zotero, ele basta criar um grupo e compartilhar aquela biblioteca com aquele aluno e eles já podem estar produzindo através dessa função. E também, ele, além de possibilitar o compartilhamento com outras pessoas, ele pode se tornar público. Digamos que você faça uma pesquisa sobre determinado assunto e você quer disponibilizar para outras pessoas. Outras pessoas podem ver essa biblioteca, podem alterar, podem incluir mais documentos. Aí, dando continuidade, o seu nome, Zotero, né, significando albanês, tem um significado albanês. A palavra significa próprio ou mestre. E o seu primeiro nome foi o Firefox Escolar. Bom, as características do Zotero, né? Ele serve o quê? Para armazenar e gerenciar informações de uma grande variedade de documentos e formulários. Documentos relacionados uns com os outros, como a Josiela acabou de falar, através de notas e tags. Criar coleções e subcoleções, você pode criar pastas e subpastas, agrupamento de bibliografias registradas, importações de dados diretamente de páginas web exibidas no momento. Mais na frente nós vamos mostrar um exemplo de como fazer isso. Ele permite também a exportação de dados de catálogos comerciais, como o Amazon, o Ebisco, o WorldCat e outros. Exportar dados para vários formatos, como RIS, TeX, mods, etc. E gera referências aos estilos APA, Chicago e etc. Essa parte dos estilos ela vai ser abordada mais na frente, mas já adiantando um pouquinho, os estilos eles podem ser adaptáveis, certo? Por ser uma ferramenta free e colaborativa, vários grupos se juntam para criar estilos referente a um determinado, pode ser periódico, grupo de estudo, ou até o estilo adotado por uma determinada universidade, eles podem estar fazendo essa adaptação e enviando ao gerenciador, e este está inserindo os dados para compartilhamento. E também fornece acesso a fontes bibliográficas registradas através da web. Bom, algumas páginas compatíveis com o Zotero, né, que é o Google Book, o Google Escolar, o Amazon, o WorldCat. Por exemplo, no Google Books, se eu estiver precisando de livros sobre um determinado assunto, quando eu faço a busca, ele vai me trazer uma gama de informações, certo? Uma gama de e-books. Se todos aqueles e-books for me servir, basta que eu selecione, não todos, basta que eu clique no link, no íconezinho do Zotero, que ele vai me salvar todos aqueles dados referentes a autor, data de publicação, editora, títulos, e ele vai transformar em dados HTML e vai salvar na minha biblioteca do Zotero. Além desses, milhares de sites e bancos de dados indexados, eles já são compatíveis com o Zotero. Mas vale ressaltar que, como o Zotero ele é uma extensão do Mozilla, ele funciona melhor no Zotero. Ele já pode ser utilizado no Explorer e no Chrome, mas acontecem algumas dificuldades de acesso. É melhor que seja feito no Mozilla mesmo. Caso você não tenha, tem que instalar o Mozilla para poder depois você ter acesso ao Zotero. Quanto à questão dos sistemas operacionais, a princípio, o Zotero, ele, por ser free,
ele foi pensado para rodar no Linux, certo? Mas com as alterações que foram sendo feitas, ele foi criando extensões também para o Mac e para o Windows, além de outros sistemas operacionais, certo? Agora, para processar, também ele possui uma versão para processadores de texto, que você pode estar integrando à sua biblioteca, e quando você está fazendo o seu trabalho, basta apenas puxar através dessa extensão, certo? E ele tem essas funções, tanto para o Word quanto para o OpenOffice. Para instalar o Zotero, você vai na página www.zotero.org. Vai aparecer lá uma página. E de início já vai ter lá o download bem grande de vermelho, um quadradinho vermelho. Para que sua biblioteca do Zotero ela funcione online, você possa estar acessando de qualquer outro computador, de qualquer lugar do mundo, é necessário que você crie uma conta no Zotero, que é só um cadastro básico, algumas informações, e a partir de então você pode estar se conectando e compartilhando documentos com quem você precisar, certo? Além da versão online, que é a do cadastro, você pode estar também instalando o Zotero aplicativo na sua máquina, certo? Como eu já falei, já funciona no Linux, no Mac e no Windows, além de outras plataformas, certo? E a versão que eles chamam de standalone, e essa versão, mesmo instalada no seu computador, é preciso que você esteja sempre sincronizando com a versão online, para que a sua biblioteca fique constantemente atualizada. Agora a gente vai apresentar o plugin do Mozilla, certo? Do Zotero. Essa é a página inicial que eu acabei de falar. Assim que você entra nessa página, tem lá esse quadrado vermelho, que é o download, mas para isso, como o Rafa foi falar, você precisa ter instalado no seu computador Mozilla, que ele roda melhor. Você faz o download nele. Pode passar, Josi. Aqui mesmo na página inicial, você já encontra várias informações referentes à instalação. Além disso, você vai encontrar a parte dos fóruns, certo? Onde você pode estar se correspondendo e contribuindo para melhorias no sistema, certo? A parte dos grupos, de pessoas, os documentos. E, além disso, você encontra também documentos que vão te auxiliar em toda essa questão da utilização do Zotero. E aí, quando você terminar de fazer a instalação, vai aparecer no campo direito da janela o nome Zotero. Toda vida que você abrir o Mozilla, automaticamente vai aparecer o Zotero. Se por um acaso você clicar no X e apagar, não se desespere. É só clicar em Ctrl Alt Z, que vai aparecer novamente. E aí, toda pesquisa que você quiser fazer, que você quiser armazenar no Zotero, você tem que clicar no Zotero, vai aparecer uma janela. Nessa janela vai aparecer as suas pastas, os seus documentos e os metadados, os metadados são o autor, o título, que vai ser visto mais na frente com a Josi. E aí, como que fica a estrutura do Zotero, né? Na barra de ferramentas? Nós temos várias aí. Nós trouxemos aqui a definição do nome de algumas. Temos a pasta amarelinha, que é adicionar pasta. Nós temos adicionar grupos colaborativos para verificar suas referências. Mas, assim, nós temos as ações, que elas servem para importação, exportação, uma biblioteca, criar cronografia, preferências de apoio. Nós temos essa janelinha aí, essa bolinha com o nome mais, que é adicionar registro manualmente, caso você baixe um documento e o nome do autor modificou, ou tem mais de um autor, porque esses sistemas são feitos, mas eles também são falhos, pode acontecer de ter algum erro. Você pode adicionar. Nós temos aí importar página da web, que mais na frente a gente vai mostrar que, assim, para cada página, se for um vídeo, vai aparecer um tipozinho, um ícone diferente. Se for um livro, vai aparecer um livro. O próprio Zotero, ele já identifica
o tipo de referência que é e como vai ser guardada. Nós temos lá em cima agregar notas. Nós temos mais embaixo adicionar um exemplo identificado. Temos um clipezinho que é dar opções, adicionar instantânea, página instantânea, anexar link para uma página atual. Nós temos a busca de referências, caso a sua biblioteca esteja recheada de documentos, você quer buscar por nome de um autor, então você está lembrando só o nome do título, tem como buscar. E tem aí a seção aberta, expandir e exibição. Uma das vantagens da utilização do Zotero em relação a outros gerenciadores de referências é a questão de, se você não tem o título do artigo, ou então você não está encontrando pelo título, mas tem o ISBN, você pode estar buscando o documento por ISBN e ele mesmo já traz a referência pronta, certo? Já traz os metadados preenchidos, da mesma forma que se você tiver o DOI de um artigo ou o ISSN de uma revista, certo? Ele pode arquivar aqueles metadados tanto pela revista ou quanto pelo o artigo. E também a questão que, mesmo você estando offline, mesmo ele não guardando, não anexando o documento, se você estiver offline, você pode ter acesso àquele documento. Para a questão dos estilos, a gente trouxe para mostrar como exemplo os estilos da ABNT. Por quê? Porque a ABNT é a agência reguladora de normas aqui do Brasil, certo? E ela própria tem a norma para definição de referência e citação. E para adicionar os estilos, você pode ir no botãozinho de engrenagem, certo? Clicar em preferências. Depois, clicar em Cite. Depois, na aba de estilos. E, por último, em obter estilos adicionais. Aí, ele vai te oferecer uma gama de estilos para que você possa estar selecionando um e utilizando. Ou então, certo? Você pode fazer da maneira que é mais fácil, pelo menos eu acho. Basta ir em zotero.org/styles e ele já vai te mostrar todos os estilos adicionados, certo? Eu busco o que eu quero, dou um Ctrl F, busco o que eu quero, clico em cima e ele vai aparecer já para instalar. E vale ressaltar que nesses estilos aí, eles vêm dizendo a versão que ele foi atualizado. Tem dizendo o dia, o mês e o ano. Então, você vai ver, se existe a ABNT várias versões, vai lá dizendo o mais atualizado. E também tem a questão das adaptações, né? Porque tem a versão da própria ABNT, que é ali ao pé da letra, e tem também as versões adaptadas de algumas bibliotecas de universidade que fizeram sua própria versão, já que a gente sabe que algumas não seguem o padrão à risca, certo? Fazem as suas adaptações e enviam, e eles já fazem essa atualização. Depois, para verificar se esse estilo foi adicionado às preferências, basta ir lá na parte de preferências e pedir para eles mostrarem os estilos adicionados e ele vai mostrar todos os adicionados. Ou então, você pode fazer da seguinte forma: quem já está acostumado a usar o EndNote ou algum outro sistema de gerenciamento de referência, pode utilizar aquele estilo que você usa. Geralmente ele já tem para baixar, você baixa e envia, que eles fazem a atualização, inserem no banco de dados dele e você pode estar utilizando. Depois de instalado, é só utilizar. Agora a gente vai demonstrar um pouquinho de como se utiliza essa ferramenta, certo? Bom, o primeiro passo para se utilizar ela no Word, né, que é onde a gente mais utiliza esses plugins, é a partir da instalação dos plugins para processador de texto, certo? Você
clica no site, né, zotero.org, depois vai na parte de documentação. A partir de então, ele vai te oferecer vários tipos, vários links para você estar fazendo o download, certo? E você pode escolher o que você vai fazer, clicar no plugin que deseja, escolher a versão do Zotero que você está utilizando, escolher o sistema operativo e, por exemplo, no Word, ele vai surgir na barra de ferramentas uma aba de suplementos, onde você vai passar a encontrar alguns ícones do Zotero. A parte de instalação, na barra de suplementos, vai aparecer esses novos links, esses novos ícones, e você pode estar utilizando. Assim, ele vai mostrar, cada ícone desse, você pode estar exercendo alguma função. Por exemplo, no primeiro, você insere citações. Vai aparecer quando você clica, vai aparecer uma caixinha de texto e você escolhe o trabalho que você quer e a citação. O Zotero, ele permite que você crie um banco de citações. Como é que você faz isso? No documento que você está, por exemplo, se for um documento em PDF, você grifa, você marca aquela citação e pede para guardar no Zotero. Quando você for utilizar o Zotero, ele, na parte de inserir citação, ele vai te dar as suas preferidas e você busca aquele autor ou aquele documento que você quer utilizar e ele vai trazer todas as citações daquele autor que você marcou como interessante e você escolhe a que vai se adequar àquele trabalho. O segundo ícone, ele vai permitir que as citações sejam editadas, certo? Por exemplo, se aquela citação precisa... se você quer só editar aquela citação, transformar ela numa citação indireta, você pode utilizar esse ícone, editar a citação da forma que você quer e pronto. Embaixo mesmo vai aparecer a referência, não vai modificar em nada, certo? Se você quiser acrescentar, por exemplo, o número de página que estava faltando, é nesse ícone também. Já para inserir a bibliografia, depois que você faz todo o processo, tem todo o seu trabalho pronto, você clica no terceiro ícone, certo? Que é onde você vai inserir as referências correspondentes àquele seu texto. Se você quiser adicionar alguma outra que você não citou, mas que você leu e foi importante para a produção daquele texto, você clica no ícone 4, certo? Que é aquele que tem o lápis, as riscas, o de escrito e o lápis, certo? E se você quiser fazer alguma atualização, você clica no quinto ícone, que ele vai atualizar. Por exemplo, se você excluiu alguma citação, certo? Nas referências, basta clicar nesse íconezinho, que ele já exclui automaticamente. No sexto ícone é o botão de configurações, certo? Preferências de documento. Ele vai permitir que você altere o estilo bibliográfico daquela sua referência. Se você está em Vancouver, quer colocar para a BNT, íconezinho 6. Se você está na APA, quer colocar para Vancouver, ele já muda. E o sétimo ícone, ele vai aparecer para remover códigos. Que códigos são esses? São os códigos que linkam a referência àquela citação. Tem trabalhos que você vê que ele mostra, e assim que você clica naquela citação, ele vai direto para a referência. Nesse último botão, ele permite que isso não aconteça. É importante lembrar que a pessoa que está utilizando, ela precisa sempre estar conectada, sempre estar logada na sua versão, tanto a standalone, e também, se a pessoa quiser estar sempre atualizada, está também logada na versão online, para que a sua biblioteca fique sempre atualizada e você não perca nenhum dado. E como é que eu faço para sincronizar o Zotero com a internet? É bem simples.
no íconezinho que tem uma engrenagem, que é de ações, você clica nele, ele vai aparecer a parte de preferências, você clica, aí ele vai aparecer aqui. Sim, que é para atualização. Quando você clicar nesse ícone de sync, ele vai aparecer para você se logar, certo? Se você baixou e não tem se baixou o Zotero, né, se instalou no seu computador e não tem o login, você pode pedir para criar conta nesse momento. Se não, basta você se logar normalmente e pronto, já vai estar atualizando a sua biblioteca. Essa opção ela vai permitir que uma cópia de todas essas referências na internet possam se tornar privadas ou públicas. E isso é o usuário que vai decidir se ele quer transformar aquelas referências em públicas ou privadas ou quer compartilhar com alguém. E como é que faz para criar um grupo no Zotero? Basta, na utilização do Firefox, vai em Zotero, clicar naquele botãozinho de novo grupo, preencher a planilha de login do Zotero e registrar. Lá você registra o e-mail das pessoas que você quer compartilhar. E se elas já tiverem cadastro, elas vão receber o link e vão começar a partilhar as mesmas informações que vocês nesse grupo. Bom, e como é que eu faço para convidar alguém para participar do grupo? Como aceitar o convite do grupo? Os grupos do Zotero permitem compartilhar referências entre várias pessoas com o mesmo interesse. Por exemplo, vários membros de um grupo. Ele pode ser configurado para que todos possam adicionar elementos ou só o administrador. Nesse caso, é a pessoa que está compartilhando o grupo que decide. E onde é que eu vou fazer isso, né? Basta ir, após a URL, vai aparecer o ícone de grupos, né? Aí vai dizer se você quer compartilhar o grupo com quem e pronto. Se você tiver algum convite também, ele vai mostrar, basta você aceitar, certo? Como aqui eu estou mostrando o novo grupo, compartilhar grupo. Vai aparecer um convite, aceitou e pronto. Bom, dando continuidade, né? Vocês perceberam aí como não é difícil, também não é tão fácil. Basta você mexer nos botõezinhos, sair mexendo para você conseguir aprender de fato como utilizar o Zotero. Mas ele não é tão difícil, não. E assim, para cada documento que é aberto na internet, aparece um íconezinho diferente. Nós temos aí alguns exemplos. Essa pasta amarela indica que reconheceu várias referências na página e poderemos selecionar as que pretendemos guardar. Como é o caso que eu já tinha falado do Google Books, que ele vai guardar as referências, aquele grupo de referências selecionadas em formato HTML. Digamos que você abriu aí um livro qualquer. Lá na barra de endereço, no finalzinho vai estar desenhado lá um livrinho, que indica que reconheceu a referência de um livro. Se for um artigo, uma folha de papel escrita, né, que indica que reconheceu a referência de um artigo de uma revista científica. Se for uma fita de vídeo, indica que reconheceu a referência de um vídeo. Se for somente uma página da web, aparece esse símbolozinho pequenininho aí. E se for um jornal qualquer, indica aí que reconheceu a referência de algum jornal. As referências, elas são reconhecidas automaticamente, certo? Como aqui no exemplo, a gente pegou um artigo do Cielo, certo? E aqui, perto dos favoritos, já apareceu o íconezinho aqui, ó, para guardar aquela ferramenta, para guardar aquele documento, aliás. E aí, acontece de algumas revistas, nesse caso aí existe, né? Que algumas revistas elas já disponibilizam a referência completa, tanto na forma em Vancouver, como na maioria, como também da ABNT. Você pode simplesmente importar essa referência para o Zotero. Ou então pegar, digamos, eu não quero só a referência desse artigo científico, eu quero ele todinho. Você pode armazenar esse PDF. Agora, só uma observação.
ele não comporta muitos documentos. Você pode ir guardando alguns PDFs, alguns vídeos, né, algumas imagens de alguns sites, que ele também pode gravar somente uma imagem, mas tem que ter cuidado com a portabilidade dele, não é tão extensa. E, assim, outra qualidade dele é que se você tiver um documento em PDF e quer fazer aquela referência, o que você pode fazer? Você pode arrastar esse documento para o Zotero, para a sua biblioteca, já que está aberta, e no botãozinho naquela engrenagemzinha de ações, você clica no documento, clica nas ações, certo? E ele vai aparecer uma janelinha para extrair, uma das opções para extrair metadados de documento. Se aquele PDF permitir, essa extração ela vai ser feita automaticamente. Caso contrário, ele permite que você mesmo edite. Bom, e quais são as vantagens da utilização do Zotero? São várias, né? A primeira é que o custo é zero, você não paga nada por isso. Armazenamento das informações. Nós temos a colaboração entre pesquisadores, como a Josi já acabou de falar, que você pode, automaticamente, quando você você monta a sua biblioteca, ela é privada, mas aí você pode disponibilizar para outras pessoas. O backup, que é uma cópia de segurança, como ela é privada, você disponibiliza se você quiser. E também tem a questão da sincronização entre a biblioteca que você fez online e a offline, né? Que é bom sempre estar atualizando, sempre estar sincronizando para que você não perca nenhum dado. A facilidade de uso, toda vida que você clicar no botão Zotero, lá na sua página, na janela, no finalzinho do lado direito, sempre vai ficar do lado direito as suas pastas. Se você clicar em alguma pasta, no quadradinho do meio vai ficar o material que está contido naquela página, naquela pasta, e no outro quadradinho, que são 3 quadrados, no outro quadradinho tem lá os metadados, que é o autor, o título, são os metadados que são utilizados para poder fazer a sua referência. Todos que você escolher. Todos são editados. E, além disso, né, ele é um dos únicos gerenciadores de referência que capta a informação, que tem aquele mecanismo que na barra de endereço já vai aparecer lá. Então, aquela informação, aqueles metadados, eles são capturados sem que você tenha muito esforço. Basta clicar no ícone que ele te oferecer e pronto, a sua referência já está salva e na sua biblioteca, né? E só ressaltando que ele é o primeiro sistema de referenciamento que possibilita você compartilhar os estilos. Se você for olhar outros sistemas de referência, já tem lá pré-adotado, já só o Vancouver, só o BNT. Mas se você quiser, você não pode estar interagindo muito, já esse você pode colaborar. Os fóruns todos podem participar dos fóruns, né, com sugestões, dicas, esclarecendo dúvidas. E você não precisa se preocupar que quando você faz alguma pergunta, rapidamente tem uma pessoa para lhe atender, para esclarecer as suas dúvidas, certo? Além de todas as vantagens já abordadas por mim e pela Mirislene. Essas são as nossas referências, certo? A gente vai estar disponibilizando posteriormente na publicação alguns links para alguns vídeos tutoriais para que vocês possam estar vendo mais algumas coisas se ficaram dúvidas, certo? E agora a gente vai abrir para as perguntas. A gente agradece a atenção de todos.